Então pessoal, seja muito bem-vindo a este vídeo e no vídeo de hoje a gente vai acompanhar o passo a passo de operações que nos pagaram mais de 8 vezes o risco no mercado alavancado. Bora lá? Então, bom pessoal, lembrando que todas essas operações são enviadas de forma antecipada para o meu grupo de alunos. Se você ainda não faz parte da minha formação completa, que é exatamente a mentoria Eagle, que a gente consegue ensinar-te mercado de opções binárias, mercado alavancado, não é? Que é o que a gente vai mostrar aqui, e mercado de operações automatizadas, no caso, operações com inteligências artificiais. Isso tudo está dentro da mentoria Eagle e você pode comprar ela agora. O link está exatamente aqui abaixo, é só você clicar no link que está treinamento completo, que você vai fazer parte dessa formação e você vai receber todos esses sinais que a gente envia, tanto para opções binárias, tanto para mercado alavancado e tanto para a Eagle IA, que é para você só boletar ali conosco, beleza? Eu vou fazer exatamente tudo aqui por você e você apenas só vai ver se faz sentido a minha entrada. Se fizer sentido para ti, você vai pegar e vai entrar na mesma operação que eu. Se investir o mesmo dinheiro, vai ganhar o mesmo dinheiro que eu. Se investir um dinheiro abaixo, ainda assim vais ganhar dinheiro pegando as mesmas operações que eu. Mas para isso você precisa estar dentro do meu grupo de alunos. E para estar dentro dos meus grupos de alunos, você precisa, de certa forma, comprar ali a mentoria Eagle. Bom, então vamos aqui cravar e analisar as nossas entradas que foram enviadas de forma 100% antecipada para o grupo de alunos. Bom, vamos entrar aqui e vamos ver aqui o nosso grupo de alunos, não é? Bom, aqui temos o nosso grupo de alunos. Essa operação foi enviada no dia 13 de fevereiro, bem há pouco tempo, não é? Em que a gente enviou uma operação de compra para o ativo do Bitcoin, não é? Então, a partir do momento que a gente teve este ativo dentro, não é? Daqui, dentro daqui da nossa análise, eu enviei exatamente para os alunos e caso os alunos tivessem o interesse de pegar uma compra comigo nessa operação, também pegariam, não é? Mas pronto, esse foi o fio lógico dessa operação. A gente estava a vir diante de uma tendência de queda. Só que essa tendência de queda, para eu preparar uma operação a favor da reversão, não é? De uma próxima tendência de alta para uma compra, eu precisaria anular esta tendência de queda. No caso, validar uma nova estrutura de alta. E onde é que surgiu a validação dessa estrutura de alta? Surgiu aqui no nosso chart, que é exatamente uma mudança de característica do gráfico, não é? Então, aqui tivemos uma queda, o último fundo validado foi esse, e esse último fundo validado, não é? Essa última estrutura aqui de queda foi quebrada com esse chart. Então, a partir daqui, daqui para frente, todo o mercado será exatamente mercado de alta. E é aqui onde, de certa forma, a gente vai procurar por oportunidade dentro dali das nossas análises, não é? Então, bora lá. O que aconteceu? O gráfico continua a acontecer e a gente teve aqui que marcar os nossos order blocks, seriam os nossos possíveis pontos de entrada mais lá para frente, dentro da estrutura de alta. Então, marcamos aqui um Extreme Order Block. O Extreme Order Block é marcado no final ou na extremidade de uma tendência, não é? Seja ela de alta ou de queda. Então, o Extreme Order Block vai ser marcado aqui no fundo desta estrutura aqui de alta. Então, aqui a gente marcou os dois últimos order blocks mais próximos. Bom, agora, esses order blocks foram validados? Sim, foram validados, porque eles geraram tudo que um order block precisaria gerar. Primeiro, ineficiência, depois, liquidez, capturar a liquidez, e aí sim a gente poderia validar esse order block. Então, colocamos aqui o nosso primeiro order block. Aqui colocamos o nosso FVG, aqui temos a nossa POC, que de certa forma gerou o nosso ponto de POI, um ponto muito forte que a gente poderia abrir uma operação de compra. Lá para frente, o que aconteceu? O mercado começou a cair, não é? Afunilando, no caso. Começou a cair dentro de um canal, dentro de um canal. Isso
estava exatamente a nos dizer que o mercado ele já não tem interesse de ficar na baixa, tendo em conta que lá atrás ele já fez uma quebra de estrutura. Então, marcamos aqui o nosso canal, que era composto por muita liquidez, e a gente precisava que essa liquidez aqui fosse, de certa forma, arrastada, não é? Ou seria exatamente capturada. O que aconteceu? Nós tivemos aqui uma captura de liquidez, não é? Uma captura de liquidez interna que aconteceu aqui. Por exemplo, pessoas que de certa forma entraram aqui compradas, elas colocaram, na melhor das hipóteses, os seus stop loss aqui. Então, o gráfico chegando aqui, não é? Caindo, dando essa caída aqui, a gente teve o quê? A nossa captura de liquidez efetuada. Então, já tivemos a captura de liquidez efetuada, ali a gente já poderia pensar em uma operação. Como é que a gente pensaria em uma operação neste caso? A gente precisaria aumentar, não é? ou diminuir o time frame, que é para a gente pegar uma estrutura que de certa forma será uma nova estrutura de alta. Então, a partir daqui, desse momento, a gente ainda tem microestrutura de queda, que são exatamente essas microestruturas aqui de queda. Bom, então, aqui tivemos uma microestrutura de queda, não é? Aqui tivemos uma microestrutura de queda, deixa eu pegar aqui para vocês verem na perfeição. Se a gente diminuir isso para mais tempo, aqui a gente teve uma microestrutura de queda. Então, a última estrutura validada de queda era essa aqui, que era uma microestrutura de queda. A partir do momento que ele captura a liquidez desses fundos aqui, fazendo essa queda aqui, capturando toda essa liquidez aqui atrás, a gente só precisaria esperar por uma mudança de característica, que é para a gente alinhar a nossa entrada. E o que aconteceu? O gráfico, mudou a característica e fez aqui o nosso querido chuck. Fazendo o chuck, então a gente já poderia montar a nossa operação de compra. Aonde é que a gente poderia montar a nossa operação de compra? A gente poderia montar a nossa operação de compra no nosso order block, não é? Tendo em conta que ali já tivemos um extreme order block. Poderíamos pegar e de certa forma montar aqui o nosso extreme order block, não é? E a gente montou, e aqui seria a nossa operação de compra. Seria exatamente aqui. Ok. Operação de compra aqui, e o risco foi exatamente aqui no nosso Extreme Order Block. Tendo em conta que a gente já tinha um ponto de POI, então eu decidi estender mais o meu stop aqui mesmo no ponto de POI, não é? E a gente pegou ali a operação de compra, que foi exatamente essa operação que nos pagou 8 vezes o risco. Como vocês podem ver, risco 8, não é? Então, isso implicaria dizer que nesta operação, caso a gente investisse 10 dólares, nós teríamos de retorno 80 dólares de lucro. Caso a gente investisse 100 dólares, teríamos 800 dólares de lucro. Caso a gente investisse 1.000 dólares, teríamos 8.000 dólares de lucro. Só nessa operação, nessa análise simples, não é? Tendo em conta que ele precisaria fechar aqui também a onda 5, que seria um ponto bem mais atrativo e bem mais expansivo, não é? Concernente àquilo que a gente precisava explicar de ondas de Elliott. Como vocês podem ver, essa operação foi pega exatamente com a confluência de uma onda 2, tivemos aqui a onda 1, essa foi a onda 2 da onda 1, então ele precisava fazer exatamente a nossa onda 3. Onde aqui atrás tivemos liquidez, essa liquidez foi capturada, renovou a estrutura no micro. Essa é a importância de poder pegar uma boa operação, que seria alinhar o fluxo, não é? Alinhou no micro e aqui a gente pegou a nossa operação de compra. Aqui foi exatamente a nossa compra e o gráfico desenrolou para 8 vezes o risco. Até aqui o nosso
ponto de TP2, que seria o nosso último ponto onde a gente poderia sair da operação. Então, essa operação foi linda, foi enviada de forma 100% antecipada ali para os alunos, não é? Explicando tudo o que iria acontecer. Esse foi o antes e este aqui é o depois. Antes e depois. Bom, e depois a gente teve uma operação mais enviada também, que foi no ativo USD BRL, dólar americano e real brasileiro. O que aconteceu? A gente teve aqui a nossa estrutura, não é? Vamos lá ver e o que aconteceu no USD-BRL, USD-BRL. Tivemos aqui a nossa estrutura, o gráfico estava exatamente a nos mostrar que ele estava diante de uma acumulação de Wyckoff, então a gente montou a acumulação de Wyckoff, esperamos o gráfico alinhar o fluxo, não é? Fazendo o chuck, no caso, quebrando ali a estrutura, e aqui alinhamos o fluxo em um tempo micro, não é? Neste tempo micro ele estava fazendo estruturas de queda e o último fundo válido, não é? Que quebrou foi exatamente essa estrutura aqui. Era a nossa última estrutura válida de queda. Eu posso colocar aqui de cor vermelha. Essa estrutura válida de queda foi quebrada aqui, não é? Neste topo aqui. Eu gosto de colocar o gráfico de linha, que é para eu ver se realmente quebrou ou não quebrou. Então aqui não quebrou, quebrou exatamente aqui. E aqui teve o nosso querido e mais amado chuck, a nossa mudança de característica ali do gráfico. Então ali alinhou o fluxo da macro para a micro. Tendo em conta esse alinhamento de fluxo, ele rompeu aqui e a gente só precisaria montar uma operação, esperar ali um bom ponto que é para a gente poder comprar. E qual seria o ponto? Seria um order block, não é? Um order block ou exatamente uma operação ou um ponto de POI. Então, aqui a gente teve o nosso order block, não é? Que foi colocado aqui, não é? Num tempo maior, e depois a gente teve em confluência também a nossa POC, não é? Como é que a gente pode, de certa forma, pegar a nossa POC? POC é uma ferramenta que a gente utiliza, não é? Que é exatamente o perfil de volume fixo, que nos diz onde é que tem mais volume de negociação. A gente pegou aonde? Nessa estrutura de alta, e a POC nos deu exatamente aqui em cima. Só que nós precisaríamos fazer uma operação para a nova estrutura, que seria exatamente aqui. Então, para isso, a gente tinha que validar o quê? A nova estrutura de alta. Pegamos aqui nessa nova estrutura de alta, não é? Que foi realizada, e a gente esticou a nossa POC e bateu exatamente aqui. Então, foi esta POC que a gente validou, colocamos aqui, não é? Marcamos ela, a nossa POC, e, de certa forma, a gente esperou que o gráfico voltasse dentro dessa zona, que é para a gente poder abrir a nossa operação, não é? Mas, como é que eu configuro a POC? Só encontra essa configuração dentro da mentoria Eagle. Então, a POC está aqui e a gente montou a nossa operação aqui, não é? Isso aqui ainda não havia acontecido, essa toda a queda aqui, e depois o gráfico congestionou e aqui seria a nossa compra, e foi uma operação de 3 vezes o risco. Isso implicaria dizer que se você investisse $10 aqui nessa operação, você teria de lucro $30, se você investisse $100, você teria de lucro 300, e se você investisse $1.000, você teria de lucro $3.000. Bom, e depois nós tivemos aqui, ó, o nosso depois e aqui o nosso antes, ó, antes, depois. O antes termina aqui, antes e o depois. Então foi uma operação também linda que foi antecipada ali para os alunos. E aqui a gente teve uma operação, não é? Que graças a Deus a gente não pegou a operação, porque eu deixei lá bem específico. Ó, não pegar a operação caso esse order block passe essa estrutura aqui e baixa. Por quê? Para a gente pegar essa operação, o order block tinha que respeitar essa estrutura aqui, não é? Que seria chegar aqui nesse ponto, mitigar e cair, quebrando a estrutura, fazendo uma nova estrutura de queda, porque ele estava diante de uma estrutura de alta, não é? E só assim a gente poderia alinhar o fluxo que é para pegar essa operação.
E eu antecipei lá para o pessoal que é para não pegarem caso ele rompesse. O que aconteceu? Ele rompeu e ninguém operou, ninguém pegou, logo ninguém perdeu dinheiro e ninguém, de certa forma, saiu triste. Por quê? Porque foi uma operação antecipada, não é? A gente, dentro do mercado, a gente precisa reagir ao gráfico. Se fosse exatamente como alguns iniciantes operam, não é? Seria o seguinte, ó, aqui temos um ponto que é exatamente uma região de resistência. Ok, tem aqui uma região de resistência, o gráfico vai chegar e já vou vender. Não é assim que se opera, você precisa alinhar o fluxo, você precisa validar as estruturas e você aprende tudo isso dentro da mentoria Eagle. Bom, e tivemos aqui a nossa última operação, que foi também um sucesso, que foi enviada aqui no ativo ENA, não é? USDT, no caso. Foi exatamente uma criptomoeda que a gente estruturou. Bom, qual foi o fio lógico dessa criptomoeda? A gente tinha aqui liquidez, ok, essa liquidez foi capturada aqui, liquidez capturada, e depois de capturar a liquidez ele estava dentro de uma estrutura de queda, precisaria fazer uma nova estrutura de alta. Opa, fez aqui o nosso check. Então aqui, daqui para frente, dentro dessa estrutura, daqui, no caso, daqui, nós tivemos, deixa eu pegar aqui, daqui, não é? Daqui para baixo, até exatamente aqui em cima, só alta, só estrutura de alta. Aí a gente só poderia pensar em compra. Deixa eu colocar ela aqui de cor verde. Então, essa é a nossa estrutura validada de quê? De alta, beleza? Então, tendo em conta isso, a gente já tem a noção que temos uma estrutura validada de alta. Ele já mudou a característica de uma baixa para uma alta. E aqui atrás ele estava fazendo uma acumulação. Aqui ele fez uma reacumulação de Wyckoff. Se você não sabe, dentro da mentoria Eagle a gente ensina tudo isso. Fez aqui a reacumulação, né? Fez aqui os pontos de reacumulação. Fez aqui o nosso Spring, capturou a liquidez desses fundos anteriores, que foi muito bom, né? Foi muito lindo para nós. Capturou a liquidez, renovou a estrutura, alinhando o fluxo. Olha o quanto é importante o alinhamento de fluxo, não é? Se fosse exatamente sem alinhamento do fluxo, exatamente ele chegar aqui, a gente ia comprar e não saberíamos se realmente ele iria subir ou não, poderia nos topar. Então, com alinhamento de fluxo, você se livra de vários stops. O que ele fez? Realinhou aqui o fluxo, fazendo aqui o nosso check, uma nova estrutura de quê? De alta. Então, daqui para frente é tudo estrutura de alta. Dentro dessa estrutura de alta, o que a gente teve que procurar? Tivemos que procurar por pontos de POI. Quais são os pontos de POI que a gente encontrou? Aqui, um order block, um FVG. Esse order block já foi validado porque ele gerou ineficiência. O FVG gerou aqui captura de liquidez e essa foi a captura de liquidez do nosso order block. Então, diante da captura de liquidez daqui do nosso order block, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria pegar a operação na continuação dos preços. Então, nós colocamos a nossa operação aqui, aqui. Caso esse preço aqui, ele já fez tudo aqui atrás e caso ele subisse, então, tocando aqui, ele abriria automaticamente uma operação de compra. E foi o que aconteceu, ele ainda caiu um pouco e depois subiu. Vamos ver exatamente quanto é que esse ativo nos pagou. Foi uma operação também de 8 vezes o risco até ao nosso TP2, não é? Que seria exatamente aqui nessas extremidades. Então, foi uma operação que a gente, se você investisse $10, isso daria de lucro $80. Se você investisse $100, daria de lucro $800. Se você investisse $1000, daria de lucro $8.000. Percebem? Então, esse é exatamente o poder do conhecimento que nos fez montar essa operação aqui. Linda, linda. Em que a gente pegou a operação, não é? Esse é o antes. Antes. Depois. Antes. Depois. E a gente pegou a operação ali juntos, não é? Tanto é que quando estava a acontecer, a gente estava a pegar a operação. Pegamos aqui no Bitcoin. Aqui
também, que foi exatamente essa operação, estávamos a pegar aqui, já estávamos a lucrar, eu já estava aqui a lucrar uns 70 dólares, não é? E mandei para o pessoal, todo ali está aqui, todas as operações que a gente pegou e foi exatamente na conta real, ao vivo e pegando ali dinheiro real, como vocês conseguem ver aqui, ganhos, já estava com 75 dólares e ainda não havia chegado aqui na minha meta final, não é? Então, foi exatamente uma operação lindérrima, lindérrima, lindérrima. Essa operação invalidamos, não é? Essa aqui não peguei, mas nos pagou 3 vezes o risco por ser um ativo muito parado. Porém, essa aqui do Bitcoin eu peguei, o pessoal também pegou. Oh, e essa aqui, daqui do ENA também eu peguei e o pessoal também pegou. Tivemos aqui o nosso histórico de lucro operando na Binance, não é? Fazendo ali futuros com criptomoedas. Então, você pode aprender todas essas operações conosco, mas você só vai aprender se você estiver dentro da mentoria Eagle. Aí sim, eu tenho um treinamento completo e todo organizado que é para você ter acesso a todo esse conhecimento, beleza? Então, por essas operações que eu deixei aqui para você e que provavelmente vou poder fazer lives aqui aos domingos, montando operações com vocês, eu preciso do teu likezão. Então, deixa aqui o like, inscreva-se no canal, deixa ali um comentário, qual é o tipo de vídeo que você quer que eu trago aqui para vocês aprenderem mais sobre o mercado e realmente fazerem ali o vosso dinheiro dentro do mercado, porque assim a gente precisa, de certa forma, multiplicar essas notas aqui, não é? Que seria pegar, ó, transformar 2.000 kwanzas em 20.000 kwanzas, uma operação de 10 vezes o risco, não é? Que seria transformar 10.000 kwanzas, 10 em 80.000 kwanzas. Então é assim que se lucra dentro do mercado e para vocês lucrarem precisam ter o conhecimento certo e o conhecimento certo vocês encontram na mentoria Eagle. Beijinhos e abraços para vocês.